Atos, capítulo 13. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e o despediram. Então, pois enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham a João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem insensato. Este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistiu Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando desviar a fé do procônsul, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge na Panfilha, e João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe da sinagoga mandou dizer: Irmãos, se tende alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas e os que temem a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros, na terra do Egito, de onde os tirou com o braço poderoso, e suportou-lhe os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disso, deu juízo até o profeta Samuel. Então pediram o rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. Tendo deposto a este, levantou-se como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Havendo João, antes do aparecimento dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, dizia: Quem pensai-vos que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis por mim, vim aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós é enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitam em Jerusalém, as suas autoridades, porquanto não conheceram a este Jesus condenando, cumpriram as mesmas palavras dos profetas que se ouvem ler todos os sábados. E se bem que não achassem nenhum, causa de morte pediram a Pilatos que fosse morto. Quando havia cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galileia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. E todos vós anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus nos tem cumprido, a nós, filhos deles,
levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E no tocante a que te ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, falou Deus assim: Darei as santas e fiéis bênçãos de Davi, pelo que ainda em outro salmo diz: Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pais e experimentou corrupção. Mas aqueles a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. Seja-vos, pois, notório, varões, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de todas as coisas de que não pudesse ser justificado pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Cuidais, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede os desprezadores, admirai-vos e desaparecerei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que de modo algum crereis se alguém vos contar. Quando iam saindo, rogavam que essas palavras lhe fossem repetidas no sábado seguinte. E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos, devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falando, exortavam e perseveraram na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que a rejeita e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós viramos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. E julgavam a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição, e os principais da cidade suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Mas estes, sacudiram contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria